minhas boas-vindas formais. Todos estão vendo essa tela aqui, essa é a capa do nosso primeiro slide da disciplina de cálculo, aula 1. Vamos ver funções. O que é uma função? Bom, nós estamos já um pouco carecas de saber, né, que a gente diz que y é uma função de x. Então, o que é uma função de x? É a melhor questão. É uma regra, né? É uma regra, a função é uma regra, né? Que pode ser o quê? Pode ser uma raiz quadrada, pode ser um elevado ao quadrado, pode ser um seno. É uma regra que transforma o valor de x. Por exemplo, se eu tenho a função y igual a seno de x, né? Eu jogo o x e ele me devolve o seno de x. É uma transformação que você aplica sobre o número. Só que essa transformação tem que estar bem definida, né? Se você jogar o x, tem que sair um único y. Não pode sair dois. Como aqui, imagine que você jogasse esse x aqui, ó. Esse x igual a A. Isso aqui não é a função, porque você não sabe se vai te retornar esse b ou se vai retornar esse c. Não pode. Isso não é função. A função tem que ser clara. Eu coloquei um x, vai sair tal y. Não pode sair. Pode ser que saia esse, pode ser que saia aquele. Não, vai sair tal y. Pode acontecer de para x diferentes retornar o mesmo y. Isso pode. Mas para um x tem que sair um y. Não pode sair dois y. As funções, elas podem ser dadas em forma de tabela, que não é tão incomum, mas que nós não vamos usar tanto. Ou em forma de função, como é aqui. Nesse exemplo 2, né, foi dada uma equação y igual a tantos x. Né? Então, o y recebe o x transformado dessa maneira. Você pode escrever também que a função de x é isso aqui, tranquilo. Só isso, não vou nem fazer conta. A regra está definida. Para nós entendermos melhor função, nós temos que decorarmos, assim como nós decoramos a tabuada, nós temos que decorar alguns gráficos. O primeiro, y igual a x, não posso nem chamar de decorar, é como decorar a tabuada do 1, né? Por quê? Porque quando x igual a 1, y igual a 1, x igual a menos 3, o y vai ser igual a menos 3. E isso, obviamente, vai dar essa reta aqui a 45 graus, y igual a x. Cara, eu disser que isso é decorar? Não é. Outra que é igual a tabuada do 2, qualquer um sabe decorar, né? É y igual a x quadrado. É o gráfico de uma parábola, né? Quando ela está positiva, né? Quando aqui é positivo, né? Até tem uma macetezinha. Quando ela está positiva, ela está feliz. Quando é negativa, ela está triste, ela está para baixo. Então é fácil de decorar. X ao cubo não é difícil também. É como se fosse a tabuada do 3. Se eu for fazendo paralelos de complicação. Ele não é uma parábola, ele não continua para cá. Por quê? Porque o número negativo ao cubo é um número negativo. Então, ele é quase uma parábola, mas ele não é, porque ele pode ser negativo. Agora, y igual a raiz cúbica de x é como se fosse a tabuada do 7. Tá? Por quê? Porque é só você fazer assim, ó, eleva ao cubo dos dois lados, você vai ter y ao cubo igual a x. Tá? Então, qual que é o gráfico de y ao cubo igual a x? É quase igual a esse daqui, ó. Só que troca os eixos. Então, veja que isso aqui é y ao cubo igual a x. Ficou fácil. É praticamente igual ao gráfico de cima. Só que trocaram os eixos. Y igual a raiz de x. É a mesma coisa, como se fosse uma tabuada do 6 aqui, não do 7. Trocam os eixos com aquele lá de cima. Só que você não pode continuar ela aqui para baixo, tá? Por que você não pode continuar ela aqui para baixo?
Porque senão ela não é função, ó. Para esse número, você pega o y de cima ou pega o y de baixo. Então, você não pode continuar ela aqui para baixo. Não continua. Tá? Y igual a raiz de x é essa função de cima. Se você quiser a função de baixo, é y igual a raiz, né, negativa de x. E agora a tabuada do 9, que é a menos fácil delas. Y igual a 1 sobre x. Tá? Bom, se y igual a 1 sobre x, eu consigo pensar que quando x é muito grande, o y é pequeno. Quando x é muito pequeno, o y é grande. O mesmo acontece quando ele é negativo, só que inverte o sinal. Então, esses são os 6 gráficos básicos que eu tenho que saber de cor. Hoje. Tá? Não amanhã. Hoje. Eu tenho que saber de cor. Valor absoluto. Essa função é fácil, também tenho que saber de cor, porque simplesmente na marra seja positivo, né? Imagine a função y igual a x. Y igual a x, ela viria aqui para baixo. Bom, mas ela vai ter que virar positiva na marra, porque essas barrinhas aqui, elas são a função módulo, né? Módulo quer dizer o quê? Seja positivo na marra. As funções podem ser definidas por partes, né? Como assim? Bom, tinha uma função, bom, de todas elas, né? Mas vamos pegar essa daqui. Essa função aqui, ela é 3x² menos 4x mais 2 de menos infinito a mais infinito. Agora, pode acontecer que você queira mudar de função no meio do jogo. Se você quer mudar de função no meio do jogo, você está criando uma função definida por partes, tá? Então, você criou uma função, né, que pode ser f de x, pode ser Ângelo de x, pode ser Daniel de x, pode ser, né, uma função que você inventou. Por simplicidade, a gente normalmente chama de f, g, h, né, que é mais fácil. Então, essa função f, né, que vai transformar o número x, ela transforma de tal forma que se você pegar um x menor do que 1, né, então até fica legal assim fazer um risquinho aqui, ó. Aqui é o menos infinito, e aqui é o mais infinito, né? Vou colocar 3 pontinhos, né? Senão vão me dizer, ó, você nunca chega no infinito. É verdade. Isso é verdade. Agora, quando x é menor do que menos 1, colocar menos 1, menor ou igual a menos 1, ele não me deixa pintar a bolinha aqui, eu tenho que brigar para ele me deixar pintar uma bolinha. Nesse intervalo aqui, ó, a função, né, f de x igual a 0. Até menos 1. De menos infinito a menos 1 f de x igual a 0. É o que está escrito nessa primeira linha. Agora vamos à segunda linha e com outra cor. Aqui na segunda linha, que é de menos 1 aberto, né? Por isso que eu vou fazer a bola agora aberta aqui, ó. De menos 1 até 1 aberto também, porque não tem igual. Mais 1 aberto. Essa função vale raiz de 1 menos x². Eu não fiz f de x igual, bom, posso fazer assim, igual a f de x, pronto. E depois de 1, inclusive o 1, ela vale 1. Vou pegar outra cor aqui, um azulzinho claro. Então aqui eu vou desenhar uma bolinha pintadinha. Aqui é f de x, não igual a 1, igual a x, né? Igual a x, o terceiro. Eu defini uma função por partes, né? Claro que tudo isso aqui é a função. Essa função eu posso desenhá-la, né? Aqui com x e com y, né? No plano cartesiano, e eu verifico de fato o seguinte, que de menos infinito até menos 1, inclusive menos 1, ela vale 0. Entre menos 1 e 1, ela vale outra coisa.
ela vale isso aqui. E como é que eu sei que é um círculo? Porque eu tenho que saber, até hoje também isso eu tenho que aprender, que a equação do círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, né? No caso, 1 ao quadrado. Porque se eu não sei ainda que é 1, eu coloco raio. Vou isolar o y. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado menos x ao quadrado. A minha função só pega a parte de cima. Não tem um menos, não tem um mais ou menos, ali só está escrito mais. Então, eu sei que o raio é 1, e vai ser um círculo. Então, ele não pega o 1, aqui é a segunda função, e ela vem até o outro 1 sem pegar o 1. É a parte de cima do círculo. Se fosse menos, seria a parte de baixo do círculo. Se fosse mais ou menos, aí seriam duas funções, uma por mais e uma por menos. Finalmente, a última parte, que é y igual a x. Y igual a x é aquele gráfico, que faria assim, Aqui é bola fechada, porque tem o igual. A cor é exatamente a mesma, que eu consigo pintar por cima e não aparece. Só que começa no 1, Não começa no 0, porque é só para x maior ou igual a 1. Então, eu vou apagar aquele pontilhado inicial. Afinal de contas, a função, ela começa exatamente aqui no 1. E aqui está representada esta função f de x feita por partes. Ana, Rosana, Benhur, Luca, Anas, tem duas Anas. Como é que está aí? Legal, só uma Ana respondeu. Legal, legal. Fique à vontade, às vezes, para falar no microfone também, Se se sente mais à vontade no chat, Coloca no chat, não tem problema. Bom, vamos lá. Domínio em imagem, isso deve ter perseguido muito vocês durante o ensino médio. O que é domínio? O domínio é aquilo que é dominado, Então, uma função y igual a 1 sobre x, essa função aqui, ela domina vários x, Ela consegue transformar vários x. Ela não consegue transformar o x igual a 0. Então, o domínio dessa função, eu escrevo ele assim, domínio, normalmente coloca, porque é um conjunto, coloca uma letrinha dupla, é igual a x, todo x pertencente aos reais, tal que, daí vem a exceção, x diferente de 0. Qual que é a imagem dessa função? Bom, a imagem dessa função pode ser qualquer valor menos 0, porque o y não existe x do mundo que eu coloque aqui que o y vai dar 0. Então, eu vou colocar y pertencente aos reais, tal que y diferente de 0. Não tem como fazer o y ser igual a 0. Não tem x que faça, o y ser igual a 0. Só x igual ao infinito. Como o infinito não é número. Então, imagens são os valores de y. É só escrever imagem com y ao invés com i, que você nunca mais vai esquecer. X, domínio, são os valores de entrada da função, que são os valores de x. São só aqueles valores de x que a função consegue trabalhar, transformar e retornar um y. Mais um exemplo. Vou pegar y igual a raiz de x. Y igual a raiz de x. Que valores que a função aqui é a raiz quadrada, A função é o que transforma.
Que valores que a raiz consegue transformar? Só valores maiores ou iguais a zero. Então, você vai dizer que o domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a zero. Pode ser zero, porque raiz de zero é zero. Qual que é a imagem? Bom, a imagem só vão ser os positivos, né? Vão ser a consequência dos valores de y depois de substituído o domínio. Então, a imagem vão ser os y pertencentes aos reais, tal que y maior ou igual a zero também aqui nesse caso. Vamos a mais um exemplo. Mais um exemplo aí. Imagine que você tivesse y igual a raiz quadrada de x menos 2. Esse já não é mais tão simples. Mas você vai dar uma olhadinha aqui e vai dizer, ó, o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero. Então, o x menos 2 precisa ser maior ou igual a zero. X menos 2 maior ou igual a zero. X maior ou igual a 2. Para aquilo aqui, ó, ser maior do que zero, faz sentido, porque quando é 2 é zero. Se x fosse 1, já dava negativo, não dá. Então, o domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2. E a imagem? Bom, a imagem é y pertencente aos reais, tal que y sabe Deus. Se eu substituir x igual a 2 aqui, vai dar zero. Bom, então o y vai dar zero. E agora o x eu posso ir substituindo de 2 até o infinito. Eu substituindo x de 2 até o infinito, o y vai de zero até o infinito. Então, y maior ou igual a zero. Não é? Eu quis fazer a diferenciação do caso anterior, que era y igual a raiz de x, porque aqui o domínio, né, era x maior ou igual a zero e a imagem y maior ou igual a zero. E eu não queria que vocês achassem que esses dois sempre eram a mesma coisa. É por isso que eu coloquei esse outro exemplo, de forma a você ver que os dois têm relação, mas não quer dizer que são a mesma coisa. Eles têm relação e o que relaciona eles é a função. Só isso. Vamos a mais alguns domínios, né? Essa função aqui, ó, que parece mais complicada, qual que é o domínio dela? Eu vou ver ela por partes, tá? Aqui em cima eu não tenho problema nenhum. X pode ser elevado ao quadrado de qualquer número, né? Mas aqui embaixo tem um probleminha. Aqui embaixo não pode ser zero porque é um denominador. Então, o domínio dessa função, eu devo escrevê-lo assim, ó. Domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que, né, essa barrinha separadora é o tal que, x diferente de 2. Então, eu te dou uma liberdade de pegar qualquer número menos x igual a 2, porque eu não sei calcular x igual a 2. Se você quer dar uma espiada no gráfico dessa função, é essa função aqui embaixo, ó. É essa reta. E dá uma vontade de dizer que para x igual a 2 vale 4, né? Dá uma vontade. Aí a gente já está se adiantando um pouquinho em limites, né? Conforme x se aproxima de 2, o f de x dá 4. Vamos ver o que isso significa. Eu vou abrir aqui uma supercalculadora que vai nos ajudar. Vou digitar a nossa função aqui, f de x. Vamos dar uma conferidinha. X quadrado menos 4, x menos 2, é isso aí. Eu tenho um problemaço em x igual a 2. X, né, igual a 2. Ele me xinga, não tem o que fazer.
Agora, se eu colocasse f de 1.9999, quanto que vai dar? 4, porque ele arredondou, né? A gente vai ter que verificar isto aqui, ó, com mais casas decimais. E vou colocar 15 casas depois da vírgula. Pronto, ó. Não é 4. Não é 4. E agora eu vou calcular, teimar, né? Vou colocar 2. Não calcula. Vou deixar assim mesmo. Eu vou calcular de 2.0001. Conforme x se aproxima de 2, y se aproxima de 4. Mas quando é 2, não existe. E isso aí já é uma introdução a limites. Limites quer dizer bem pertinho de. Isso tem como ser provado, tá? Só que você vai escrever isso de uma maneira diferente, mais formal. Você vai dizer qual que é o limite, né? Então vai dizer que L é igual ao limite de x² menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Quando x chega pertinho, é assim que se escreve. Não é quando x é igual a 2, quando tende a 2. Isso é difícil de... Não é tão fácil de ser entendido. Tá? Aí depois a pessoa escreve aqui, limite, quando x tende a 2, que afinal de contas quer descobrir o número. Aqui em cima, você vai se lembrar, vai puxar lá de produtos notáveis, tá? De A mais B, A menos B, você vai descobrir que x² menos 4 é x menos 2, que multiplica x mais 2. E aqui embaixo vai continuar com x menos 2. E aí, a tua iluminação vai te mandar cortar esses dois. Você só pode cortar quando estiver calculando o limite. Senão não pode. Se é a função, não pode. Tá? Bom, e aí só sobrou x mais 2. E agora você substitui esse 2 naquilo que sobrou. E aí o limite deu 4. Mas isso é diferente de dizer que f de 2 igual a 4. Tá? Não é a mesma coisa. Isso quer dizer que conforme x se aproxima de 2, o y se aproxima de 4. E esse limite, ele existe só para algumas funções, não para todas. Alguns casos em que a função não existe e que o limite também não existe. Para que serve isso? Para muita coisa. Vocês vão ver em cálculo 1 mesmo. Para muita coisa mesmo serve esse conceito. Não é só para fazer conta. Bom, vamos voltar para as funções e calcular alguns domínios em imagens. Eu tenho aqui essa função 2 mais raiz de x menos 1, e eu quero encontrar o domínio e a imagem. Bom, o domínio 2 não é problema, aqui no raiz quadrada, o que está aqui dentro é problema. E isto precisa ser maior do que 0. Para isto ser maior do que 0, o x precisa ser maior ou igual a 1. Tá? Então, o domínio, eu vou deixar informal agora, tá? Não vou escrever toda a formalidade, x pertence ao raiz tal que x maior ou igual a 1. Aí eu consigo entender só com esse d igual a x maior ou igual a 1. Só com isso eu já consigo entender. Bom, se x é maior ou igual a 1, este termo raiz vai ser maior ou igual a 0. Se esse pedaço aqui, ó, sempre vai ser maior ou igual a 0, toda a função sempre vai ser maior ou igual a 2. Então, vou escrever assim, imagem igual a y maior ou igual a 2, né? Porque o menor número que esse dá 0, né? O 2 não muda, 0 mais 2 dá 2. Agora eu vou colocar de forma formal aqui embaixo. Então, domínio. Domínio igual. X pertencente aos reais
tal que x maior ou igual a 1. Imagem. Y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a 2. Se você colocar num gráfico, né, você vai encontrar esse gráfico aqui, ó, e onde você percebe realmente, né, que o menor x é 1, por conta da raiz quadrada, o menor y é 2, porque você vai substituir esse 1 aqui, 1 menos 1 vai dar 0, né, a imagem vai dar 2. E conforme você for subindo os valores de x, você vai subindo os valores de y, né, segundo esse gráfico aqui. O que é uma função? Já me responderam, uma relação entre x e y. É uma relação de conjunto? Sim, uma relação de conjunto. Então, eu tenho um conjunto x, aplico uma transformação no x e ele vira y. Um exemplo é y igual a x quadrado. Né? Se eu coloco aqui 2, ele vira 4. Se eu coloco menos 2, ele vira 4 também. Sim, não tem problema nenhum. Se eu coloco 3, ele vira 9. E a melhor forma que eu tenho de enxergar isso é através do gráfico. Y igual a x ao quadrado. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. E x e y estão relacionados, né, através dessa operação eleve ao quadrado. Eu consigo fazer o quadrado de qualquer número? Sim, consegue. Agora, existem funções não tão comportadas. Vou pegar aqui uma função y igual a raiz de x. Da mesma maneira, relaciona dois conjuntos. Sai do x e vai para o y. A função aqui, y igual a raiz de x, é a transformação. Se chega a 4, sai 2. Se chega a 2, sai 1.4142, 135, blá, 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 blá. Essa é a raiz de 2. Se chega a menos 4, não tem transformação. A função não sabe o que fazer. Então, menos 4 não faz parte do domínio. Porque só pode fazer parte do domínio aquilo que a função consegue transformar num y. O domínio dessa função é claro, né? Ela só consegue transformar o que é maior do que 0. Logo, o domínio dessa função são os x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual a 0. A imagem são os valores de y. Se eu só colocar valores maiores do que 0 aqui, né? Raiz de uma coisa maior do que 0, é só eu me lembrar daqueles gráficos que eu sei de cor, ou pelo menos deveria saber, né? Que y igual a raiz de x é esse gráfico aqui. Conforme x aumenta, y aumenta. Não aumenta tão rápido quanto, mas aumenta também. Então, y maior ou igual a 0. E agora eu vou pegar o nosso livro e vou colocar lá no Moodle uns exercícios para nós fazermos. Né? O nosso é o capítulo 0. Eu vou
pegar aqui funções, né? Ali pela página 15, que vão estar os exercícios. Então, 15 ou até mais, nós já estamos na 13, né? E uma é a página do PDF, outra é a página, de fato, do livro, né? Aqui começou o capítulo 0, né? Apesar dele estar numa página do livro, a gente já vai ver qual que é, na página 1 do livro, né? Ele já está na 21 do PDF, então tem que colocar 20 páginas na frente sempre. Ó, aqueles gráficos aqui. Ó. Aqui nós temos vários exemplos. Isso é um ótimo livro. Eu vou colocar lá no Moodle esses exercícios aqui de compreensão, tá? E depois, esses são os mais fáceis, esses são só para compreender a matéria. Tá? Então, vocês têm até a nossa próxima aula é amanhã, né, para me entregar esses exercícios aqui, que eu vou colocar lá no Moodle agora. Conversem entre si no grupo, seja do Teams, né? O Teams tem o chat do Teams, nós temos o WhatsApp, né? Que é o WhatsApp todo mundo tem. Tá? Então, eu não quis ser aquele cara chato de dizer, só dá para fazer no Teams. Não, pode fazer no WhatsApp também. Perguntem no grupo. Sempre que vocês perguntarem no grupo, todo mundo sai ganhando. Tá? Então, coloquem no grupo. Não existe dúvida boba. Tá? Tanto é bom que vocês me perguntaram agora e eu dei uma parada na aula antes do que eu gostaria,